paz do Senhor Jesus. Amém. A presença de Deus. Glória a Deus, aleluia. Tem dias que nós estamos aqui que não dá vontade para casa. Glória a Deus. É tão ruim, pastor, estar em casa não é aqui, que é bom demais. Estar em casa é bom, mas estar aqui, na casa do Senhor, é o melhor lugar para se estar. Nós adoramos a Deus, recebemos a presença dele em nossa vida e temos o prazer de estarmos juntos, em irmãos, em família, porque o céu é ser assim. O céu nós vamos estar juntos. E a igreja é isso. A igreja é essa junção, essa união em um só propósito. Nós aprendemos aqui na semana sobre comunhão, sobre intimidade. Nós estamos aqui em comunhão uns com os outros e em intimidade com Deus. Porque cada um está ofertando a Deus o seu melhor. Glória a Deus. No mundo a gente faz tantas coisas às vezes para agradar, faz sacrifícios e às vezes no fim você percebe que todo sacrifício não é que não valeu a pena, não foi importante. É que muitas das vezes ele não tem o verdadeiro valor, o verdadeiro reconhecimento. Mas Deus é tão simples. Glória a Deus. Aleluia. Deus é tão simples. Às vezes a gente tenta, a religião na verdade, tenta arrumar meios de agradar a Deus. Diz que você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E tem hora que agradar a Deus, adorar a Deus parece até um jugo, né? Nossa Senhor, é tão difícil assim. Não é, irmãos. Um fariseu e um publicano no templo orando. O fariseu apresentou a Deus tudo que ele fazia. Ele disse: Senhor, eu jejuo 3 vezes a semana. Senhor, eu dou a 10ª parte de tudo. Ele estava disputando com o publicano quem dava o melhor culto a Deus. E o publicano já dizia as palavras: Senhor, eu sou pecador. Eu não mereço nem estar aqui. O publicano fez um reconhecimento de quem ele era e clamou pela misericórdia de Deus. E a Bíblia diz que o publicano saiu ali justificado e atendido por Deus. O primeiro homicídio que existiu na Bíblia foi uma disputa de quem daria o melhor culto a Deus. Os 2 irmãos, Caim e Abel. E o seu irmão, Caim, se levantou contra ele porque ele se sentiu mal, porque Abel prestou o verdadeiro culto, a verdadeira adoração a Deus. E a oferta e o sacrifício de Abel estava na oferta que ele colocou ao altar? Não. O texto diz que agradou o Senhor de Abel e da sua oferta. Ou seja, primeiro foi de Abel. Mas quando Deus se manifestou no jardim, o Senhor não veio procurar culto. A primeira pergunta de Deus foi para Caim: aonde está teu irmão? Olha só que coisa interessante. Aonde está o teu irmão? Essa foi a pergunta de Deus. Deus não perguntou quem deu mais. Deus não perguntou quem ofertou mais. Deus não perguntou quem veio mais arrumado, quem veio mais chique. Deus não perguntou quem foi que gritou mais, quem foi que... Deus perguntou: cadê o seu irmão? Às vezes nós nos prendemos em tantas coisas que às vezes a igreja parece até que nós estamos debaixo de uma ditadura. Não é que as coisas têm que correr de qualquer forma. Não é que as coisas têm que ocorrer de maneira... as pessoas têm que viver absolutamente. Não é isso. Mas, irmãos, Deus se importa mais contigo do que com qualquer outra coisa. As outras coisas compõem, completa. Mas pode ter certeza de uma coisa: Deus está aqui preocupado com você.
com a sua vida, com a minha vida. Porque você e eu somos mais importantes. Porque tudo que está nessa terra vai perecer. Sabe essa casa que você passou a vida toda trabalhando para conquistar e fez bem? Sabe essa casa aí? Pois é, você vai partir e você não vai levar ela. Nada disso. Isso não vai somar para a eternidade. Porque o que é da terra, irmãos, vai ficar na terra. Mas o que é do céu também vai partir do céu. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 37. Deus bendito, aleluia. Gênesis capítulo 37. Vai ser rápido, eu não vou. Eu penso que Deus já fez tantas coisas aqui nessa noite. Sexta-feira, irmãos, faltou você que não veio. Mas Deus fez algo tremendo aqui nessa. Foi um encerramento de meu Deus. Na verdade, Deus tem nos dado a sua presença em nossos cultos. E é o que eu mais peço para Deus. O que eu mais tenho clamado a Deus é isso, Senhor. Igreja, Senhor, sem a tua presença. Culto sem a presença de Deus não é culto, é reunião. Pregação, Senhor, sem a tua presença é discurso. Só palestra. Mas a tua palavra, Senhor, manifesta em nosso meio o teu poder, é o diferencial. Capítulo 37 de Gênesis, o versículo de número 12. Que diz: Ora, seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai em Siquém. Versículo 13. Disse Israel a José: Não apacentam os teus irmãos em Siquém? Vem e te enviarei a eles. Respondeu-lhe José: Eis-me aqui. Disse-lhe Israel: Vai, vê se vão bem os teus irmãos e o rebanho, e traz-me notícia. Assim o enviou do vale de Hebrom, e José foi a Siquém. Um homem encontrou José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: Que procuras? Respondeu ele: Procuro meus irmãos. Diz-me e peço-te onde apacentam eles o rebanho. Disse o homem: Foram-se daqui, pois ouvi-os dizer: Vamos a Dotã. Então José seguiu atrás de seus irmãos e os achou em Dotã. Eles o viram de longe. Antes que chegasse onde estavam, conspiraram contra ele para o matar. E disseram uns aos outros: Lá vem o sonhador. Vinde agora, matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas. E diremos ao animal selvagem, um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Rúben, porém, ouvindo isso, livrou-os das mãos deles, dizendo: Não lhe tiremos a vida. Também lhe disse: Não daremos sangue, não derrameis sangue, lançai-o nesta cisterna, aqui no deserto, e não lanceis mão nele. Disse isso para livrá-lo das mãos deles, ao fim de destituí-lo ao seu pai. Chegando José a seu irmão, este o despiram da sua túnica. A túnica a túnica de várias cores que ele estava usando, e tomando-o, lançaram-no na cisterna. Ora, a cisterna estava vazia, não havia água nela. Quando se assentaram para comer, levantaram os olhos e viram que uma caravana de ismaelitas vinham de Gileade. Nos seus carmelos traziam especiarias, bálsamos e mirra, que levaram para o Egito. Então Judá disse a seus irmãos: Que proveito teremos em matar o nosso irmão, em cobrir o seu sangue? Vinde, vedamos a esses ismaelitas, não seja a nossa mão sobre ele,
pois é nosso irmão, nossa carne, e seus irmãos concordaram. Pode se assentar. Meus irmãos, eu prometo-vos que é uma reflexão que nós vamos compartilhar com você. Acredito eu que quem não leu a Bíblia e conheceu a história de José, uns o titula como José do Egito, porque ele foi vendido ao Egito e se tornou lá um governador. Se tornou a pessoa mais poderosa no Egito, abaixo de Faraó. Mas a trajetória de José não foi uma trajetória simples e fácil. Eu costumo dizer às pessoas que o chamado não nos capacita. Como assim, pastor? O chamado de Deus, Deus está expressando a vontade dele para contigo. Quando Deus diz que vai fazer isso na sua vida, Deus está expressando os planos dele para contigo. Mas o anúncio da promessa, o chamado, não nos capacita, não nos torna capaz. Se Deus dizer para você que você vai ser profeta, automaticamente vai haver um percurso, vai haver um caminho até o cumprimento da promessa. Pastor, isso é uma regra? Sim. Existem coisas na Bíblia que são exceções, mas isso não é regra. Porque todo mundo tem que trafegar da promessa até o cumprimento da promessa. Se eu saio da gafanha da boa hora e vou com destino a Aveiro, até chegar em Aveiro tem um percurso. E no meio deste percurso pode haver alguns contratempos. Todo mundo sabe que uns dias atrás aqui nosso carro deu um problema. Eu fui para buscar a Sara e o André e o carro ficou na porta deles lá. Eu não planejei aquilo, não estava dentro dos meus planos, mas aconteceu. Significa que na trajetória da nossa caminhada pode existir coisas que nós não planejamos, tanto no sentido positivo quanto no sentido negativo. Você já ficou surpreso com coisas boas que você não esperava? Sim, eu tenho certeza. E também com coisas que com coisas ruins que você também não esperava. E às vezes você esperou algo e esse algo também não veio. Então assim, a vida tem disso. A promessa de Deus, existe uma ponte até chegar a ela, um caminho. E Deus, ele desenha uma rota para nós trilharmos. E todas as vezes que nós saímos dessa rota, existe um risco muito grande. Porque quem desenhou essa rota foi Deus. E Deus, quando desenha uma rota, ele faz uma rota segura. Pastor, se eu pegar um atalho, eu posso chegar? Pode, mas você não tem as garantias de Deus. Você não tem a segurança de Deus se você tomar rotas que não seja aquela que Deus determinou. E por que Deus ele desenha uma rota? Porque ele pensa na tua segurança. Ele pensa no processo. Ele sabe a velocidade. Ele sabe que você vai chegar lá preparado para aquilo que ele preparou para a sua vida, aquele que está determinado. E a maioria das rotas, se tratando de igreja, se tratando de ministério, o princípio e a base de tudo isso aqui é um sonho. Sonho é nada mais do que um desejo. Tem gente que acha que sonho é simplesmente dormir e ter algumas alucinações e acordar. Eu disse, sonhei com tal coisa. Esse estado que nós chamamos de sonho, esse estado é para dar uma compreensão de quando nós dormimos, mas o sonho, o projeto, ele tem muito a ver com aquilo que Deus desenha para mim e para você. Então José, quando ele começou a visualizar aquilo que Deus tinha para a vida dele, ele simplesmente teve um sonho e ele não compreendeu esse sonho. Ele chegou na sua mãe e no seu pai e falou bem assim, olha, eu tive um sonho. E ele falou, qual é o sonho? Eu vi a lua, as estrelas, eu vi a lua, o sol e 11 estrelas se curvando perante a mim. Aí, irmãos, quando ele falou isso aqui,
as pessoas que estavam em volta dele compreenderam o sonho, já teve logo entendimento, mas ele, na sua pureza, na sua inocência, não compreendeu. Você percebe que às vezes o sonho que nós temos, às vezes outra pessoa consegue enxergar e você não? Por que isso, pastor? É porque às vezes você não reconhece o potencial que você tem. Você não reconhece a qualidade que você tem. Às vezes você não reconhece aonde você pode chegar. E por que Deus às vezes não nos permite visualizar? Por conta da vaidade. Por conta que nós podemos nos perder nessa trajetória. Você já pensou se José compreendesse que ele seria um governador? Será que ele ia ter estrutura suficiente para administrar isso? Será que ele seria alguém capaz de saber que Deus ia colocar ele como o segundo homem mais poderoso na terra? Será que como que ele ia lidar com essa circunstância? É por isso que Deus, ele vai liberando as coisas de maneira que nós vamos nos preparando. Conforme nós vamos adquirindo uma estrutura, aí Deus vai colocando o quê? A base, vai colocando peso sobre a estrutura. É a mesma coisa de você fazer uma base, colocar cimento e depois você vir com as paredes, não vai dar certo. Essa base precisa estar fortificada, ela precisa secar, ela precisa criar uma resistência, para depois você vir com o tijolo. E ainda tem uma regra, você vai colocar algumas fileiras de tijolo, depois você vai subir um pouco as colunas, e depois você vai seguir com o tijolo, depois vai seguir dessa forma. Você não pode levantar uma estrutura grande sem primeiro estruturar em volta dela, porque automaticamente o primeiro vento vai derrubar tudo aquilo ali. Então é por isso que os processos existem em nossas vidas. Quando Deus permite os processos, Ele está nos preparando, Ele está nos dando uma base forte, estruturada para aquilo que Ele tem para as nossas vidas. E é tão bom, irmãos, quando estamos sob o cuidado de Deus, porque isso é bom sinal. Sabe aquela pessoa quando fala bem assim: pastor, tá tudo bem, nada está acontecendo, tudo dá certo, na minha vida não dá nada errado. Meu irmão, eu fico preocupado com isso. Não que eu não deseje, não que eu não quero que seja dessa forma, porque isso não é normal. Não é normal alguém que tudo dá certo para ele e nada dá errado. Isso não é normal. E José, quando contou, seus irmãos ou seu pai olhou para eles e falou assim: tu quer dizer que nós iremos te servir? Primeiro que quando ele teve o sonho, ele era o menor da sua casa. Por aí já estava contrariando toda a lógica. Porque se porventura Jacó, que já tinha mudado o nome para Israel, se ele partisse com Deus, automaticamente o irmão mais velho era quem assumia a liderança, assumia a função que o pai tinha. E isso aí era regra. E eu acredito que nós crescemos nesse ambiente. Nós fomos instruídos a sempre obedecer os nossos irmãos mais velhos. Então, se nossa mãe saísse e tivesse um irmão mais velho que nós, ele era liderança instituída ali por norma, por regra. E com o povo de Israel também é dessa forma. Agora você imagina, alguém diz que vai liderar sobre o pai, sobre a mãe e sobre o irmão. E o pior, esse cidadão era o menor da casa. Então, pela lógica, irmão, aquilo ali se tornou uma afronta, não só para os seus pais. Porque existem sonhos que nós temos que nós não temos que compartilhar. Existem sonhos, irmãos, que nós temos que ficar calados. Eu costumo dizer que nós não compartilhamos projeto. Nós compartilhamos a conquista. A conquista nós podemos compartilhar. E não é com todo mundo. Algumas pessoas, deixa que elas vejam. Não precisa divulgar, falar para elas. Deixa que elas vejam. Agora, existem pessoas que nós temos que compartilhar. Foi falado nessa noite aqui do testemunho. Para que serve o testemunho? O testemunho serve para mexer com a fé de outras pessoas. Para dizer a elas o que? Deus te deu. Ele concedeu a tua petição, concedeu o teu desejo. Ele também pode conceder o meu. Isso não é para gerar nenhum tipo de desânimo. Porque tem gente que desanima quando o irmão recebe a vitória. Ele fica triste. Ele fica triste, quer até deixar Deus. E fala bem assim: Senhor, tu deu para ela, Senhor, eu estou aqui na busca. O testemunho não é para desmotivar ninguém.
Mas é para saber que o mesmo Deus que concedeu para o teu irmão, ele pode conceder para você. Só que existe um processo. E se não chegou na tua vida, significa que o processo de Deus ainda não foi concluído. Pelo menos para aquela etapa. E quando ele falou isso aí, os seus irmãos, ele arrumou uma inimizade. Ele arrumou uma inimizade. Porque existe um tipo de pessoa que ele comemora mais o sonho seu, ele fica mais feliz com a tua conquista do que você mesmo. Tem pessoas que é assim. Você conquista algo, irmãos, parece que até foi ele que conquistou. Ele fica tão feliz, ele fica tão alegre, ele salta de te ver alcançando, de te ver vencendo. Mas existem pessoas que é assim. Ele até quer o teu sucesso. Ele até quer que você conquiste. Mas ele não quer que a sua conquista ultrapasse a dele. Enquanto você estiver nesse nível e que ele estiver te olhando assim, para ele está tudo bem. Mas se você ameaçar ultrapassá-lo, aí ele já se sente ameaçado. E o que aconteceu com os irmãos de José foi isso. Eles compreenderam que José se tornaria maior do que eles. E aquilo ali gerou uma inimizade. E José, a partir desse momento, passou a ter um apelido de sonhador. Mas não era porque ele era um sonhador, era uma forma sarcástica que eles usavam para com o seu irmão. Então o seu irmão chegava, lá vem um sonhador. Sabe aquelas pessoas que você faz um projeto? Você fala, eu vou fazer isso aqui, as pessoas olham para a tua realidade, olham para o teu contexto e dizem, coitado. Coitado. Tem gente que é assim, irmão. Ah, eu vou conquistar isso, meu amigo. Você não está nem aqui, você já está pensando lá. Tem gente que é assim. Tem gente que ele duvida do teu potencial. Irmãos, deixa o teu irmão sonhar. Não importa se é um sonho, não importa, quem vai conquistar é Deus. Quem vai realizar é Deus. E se aquele sonho não for de Deus, não se preocupa. Deus vai tirar do coração dele. Mas você não tem o direito de derrubar o sonho do teu irmão. Não é permitido a mim e você dizer para o teu irmão que ele não vai alcançar. Se Deus não tiver aquilo para ele, não se preocupe não. Deus vai arrumar uma forma de tirar o foco dele daquilo ali. Porque sonhar com uma coisa que não vem de Deus também é um perigo. Porque quando eu sonho com algo que Deus não tem para mim, eu vou ficar atento com uma coisa e eu posso me perder. Sabe quando Deus manda você ir para um lado e você vai para o outro? Isso é perigoso. Porque daqui que você tome uma rota e chegue lá e retorne o caminho e ande aquilo lá. Então sonhar com um sonho contrário de Deus também é uma rota perigosa. Porque você vai se ocupar. É a mesma coisa na igreja. É a mesma coisa quando se trata de talentos, de chamado. Aquela pessoa que é chamada para cantar, para louvar, irmãos, ela não tem que se incutir com outras coisas. Pastor, ela não pode fazer outras coisas, não pode. Ela pode fazer 10 coisas, mas vai ter uma que ela vai ser melhor do que as outras. Pastor, toca, mas o pastor não tem nada a ver com aquilo ali. Deus chamou o pastor para ministrar, para ensinar. Pastor, mas por quê? Porque o pastor adquiriu, viu a necessidade da obra e foi atrás. Mas eu tenho que ter consciência que eu com a Bíblia na mão, eu sou muito melhor do que com o instrumento. Eu toquei aqui hoje e esqueci o hino. Esqueci uma parte do hino e atrapalhei. Aqui eu não esqueci. Aqui eu vou percorrer, vou fechar a Bíblia e vou caminhar aqui dentro da história. Porque eu estou na zona que Deus me trouxe. A zona que Deus quer que eu esteja. Se eu for pegar esse hino que o André e a Saia cantou, escuta ele na minha voz, escuta na voz da Saia e do André. Você vai dizer assassino de hino. Você vai me chamar de assassino, porque eu não estou na minha zona de conforto. É confortável estar aqui, pastor? Não, não é confortável. Mas quando se está dentro da zona que Deus te quer, é diferente. E José, ele foi compartilhar algo que ele não deveria ter compartilhado. O sonho acontece quando você compartilha? Sim. Mas poderia ser de uma forma diferente. Daqui a pouco ele teve, irmãos, outro sonho. E nesse sonho, ele viu várias espigas. E a quantidade era sempre a mesma. Que se curvava diante do mojo dele também. Ele teve 2 sonhos. E nesse sonho, ele sempre estava em uma posição, em uma postura firme. E as outras que representavam seu irmão, sua mãe,
estavam se curvando. Aquilo ali, os irmãos dele, ele já tinha algo diferente que os irmãos não tinham. Os seus irmãos não sabiam ler. José já sabia, porque o seu pai havia ensinado. O seu pai fez uma túnica para ele e não fez para os seus irmãos. Talvez o seu pai cometeu um erro, sim, em dar privilégios a seu irmão mais do que outro. Mas José também fez por merecer. Se você tem dois filhos e um é rebelde, um desobedece, faz tudo errado e outro faz certo, a tendência é que você ama os dois. Mas algum vai ter o teu favor de uma forma. E era José. Era obediente. José já tinha algo diferente, que ele era filho da mulher que Jacó amava. Jacó teve duas esposas, pelo menos de forma oficial. Ele casou com Raquel e casou com Lia. Mas ele não trabalhou por Lia. Ele sonhou, foi com Raquel. Mas criaram um projeto lá, uma trama, e deu Lia para ele. Ele assumiu Lia, ele viveu com Lia, teve filhos com Lia. Mas o sonho dele foi Raquel. E quando José nasceu, aquele fruto foi do grande amor da vida dele. Porque ele tinha a responsabilidade como marido com Lia, mas ele amava Raquel. Era a mesma coisa de Abraão com Isaac e Esaú. O que acontece? Um era filho da promessa. O outro adquiriu promessa porque o seu pai era alguém segundo o coração de Deus. Ismael, né? Ismael, ele era um filho, ele adquiriu promessa. Mas Isaac já nasceu com a promessa. Foi por ele ser filho de Abraão. E Deus lá atrás havia feito uma promessa, dizendo: Abraão, em ti todas as famílias serão benditas. Ou seja, então por ele estar em Abraão, por ele vir das entranhas de Abraão, ele adquiriu a promessa. Parte da promessa, mas Isaac não. Isaac já era predestinado à promessa. Pastor, então o senhor está dizendo que existe predestinação? No caso de Isaac, sim. Eu não prego a predestinação. Pregar a predestinação é perigoso. É perigoso porque eu não tomar cuidado, eu anulo o sacrifício de Cristo. Existem pessoas que pregam por aí que você já nasce salvo. Se eu já nascer salvo, se eu já tiver isso por nascença, então Cristo só veio aqui nessa terra passear. E Cristo liberou a salvação para todos. A salvação é mediante a Cristo, o reconhecimento de Cristo. Reconheceu que Ele é Senhor, que Ele morreu, ao terceiro dia ressuscitou. Automaticamente você vai adquirir a salvação em Cristo, servindo a Ele. Aconteceu toda essa trajetória. Os seus irmãos, volta e meia, armavam contra ele, mas nunca deu certo. Uma certa feita, seus irmãos foram pastorear. E por que Jacó ou Israel não colocava José para ir junto? Para não pôr em risco a vida do seu filho, porque sabia do ódio, sabia do ciúme que seus irmãos tinham. Mas teve uma vez que eles foram para longe. E o seu pai mandou eles buscar notícia. E José teria que ter feito diferente. Quando ele conseguiu obter as notícias dos seus irmãos, o que ele tem que fazer? Retornar. Ele não deveria ter ido ter com seus irmãos. Mas quando ele foi, os seus irmãos de longe lembraram de quê? Lá vem um sonhador. O medo dos seus irmãos, a raiva dos seus irmãos estava pelo sonho que eles tinham também, mas era muito pelo tratamento que ele tinha para com seu pai. Irmãos, guarda isso, que eu vou repetir porque várias vezes eu falo. Com Deus, a única coisa que é incondicional é o amor dele. Deus, ele ama todos, independente de quem seja. Independente de cor, raça, tribo, nação e etc. Deus, ele ama de maneira igual. Mas para viver as promessas, para viver o chamado de Deus, aí é diferente. Aí nós precisamos nos candidatar. Nós precisamos trilhar a roda que Deus tem. Temos que aceitar a vontade de Deus. José chega, já estou terminando.
seus irmãos, primeiro plano, matar. Que se matar ele, automaticamente matando ele, eu mato os sonhos dele. Aí de repente um teve uma ideia, e nós vamos ter o sangue do nosso irmão. Existe outra forma, não vamos matar ele. Que também, irmãos, não é uma boa forma. Vamos jogar numa cisterna. Numa cisterna funda e sem água. O que ia acontecer? Primeiro que na queda ele ia se quebrar. E ele não teria forças para sair de lá. É uma forma de matar, mas matar de uma maneira mais lenta. E uma maneira cruel. Aí alguém, tudo bem, concordaram, jogaram ele. Aí alguém passou, nós vamos deixar ele morrer? Vamos vender ele. Vamos vender ele. Deixa que não seja as nossas mãos. E veio uma caravana, eles pegaram e venderam o seu irmão para essa caravana. Eu não vou adiante com essa história, aonde José chegou, mas existe um mistério em volta disso aqui. E qual é o mistério, pastor? José saiu de um sonho, saiu de uma visão. José saiu de uma revelação, sabe para onde? Para o fosso, para o solo. Você percebe que às vezes Deus nos promete coisas e parece que Deus nos permite chegar na contramão daquilo? Irmãos, Deus ele gosta de complicar, depois ele descomplica, depois ele explica por que ele complicou. Peraí, tu vai ser alto, tu vai ser grande. A promessa de Deus foi que ele subisse, mas ele foi para a rota contrária, ele foi descer. Se nós estamos aqui nesse solo, se nós estamos aqui, vou usar aqui no térreo, é melhor ficar aqui do que descer. E daqui subir, mas José foi descer. Ele saiu de um sonho grande para ir para o poço. Poço é um lugar apertado. É um lugar que não tem como, é onde vai entrar o segredo. Se José tivesse lá em cima, no térreo, ele teria várias alternativas. Outras coisas podiam tirar o foco dele. Mas Deus permitiu ele descer, porque depois que ele chegasse lá, só tinha uma opção para ele. Quem está no poço, me responde uma pergunta agora, pode ir para a direita? Quem está no poço, pode ir para a esquerda? Quem está no poço, pode ir para frente? Quem está no poço, pode ir para trás? Qual é o destino de quem está no poço? Subir. Subir. Não tem outra rota a não ser subir. Então as rotas que Deus nos permite chegar. Quem está em cima aqui tem outras rotas? Sim. Tem outras alternativas? Sim. Mas lá não tinha outra. É subir. É uma forma de Deus fazer você avançar. Vai ter momentos na nossa vida que Deus vai nos colocar em que nós só temos uma opção. E a opção é a opção que Ele determinou para nós. José poderia se distrair com tantas coisas lá em cima. Poderia se distrair com uma estrangeira. Poderia se distrair com outros sonhos. De empreender. Criador de gado, de ovelha, sei lá. Mas Deus colocou ele em uma rota. Ele não tinha outra opção a não ser subir. Quando você estiver no solo, quando você estiver lá embaixo, ou pelo menos você se sentir dessa forma, não se assuste. Não se assuste. Deus tem algo para você. E é algo grande. E é algo grande. Pastor, mas ele saiu, pastor, e foi vendido. Aquilo que para os seus irmãos poderia ser ele se tornar um escravo, era livramento de Deus. Porque
na casa do seu pai ele tinha risco. Com os ismaelitas ele não tinha risco. Porque agora ele era moeda de troca. É melhor ser um cadáver morto, sem a possibilidade, ou ser um escravo, temporariamente, aguardando o momento de Deus. Então Deus permitiu ele ser escravo. Sabe por que Deus permitiu ele ser escravo? E eu já estou encerrando. Porque Deus chamou ele para liderar. Ele tinha que conhecer quem estava lá embaixo. Ele tinha que conhecer qual era a situação do escravo, a situação de alguém. Ele tinha que conhecer para que quando ele estivesse lá em cima, ele olhasse para as causas dos outros. Deus nos permite viver coisas porque Ele tem algo para nós. E quando nós chegarmos lá, nós temos que saber de onde nós viemos. Se você não sair de baixo para cima, se Deus te colocar diretamente lá em cima, você vai atropelar todo mundo. Você não vai respeitar quem está lá embaixo. Você vai passar por cima, vai se sentir poderoso, vai se sentir maior, mas não. Deus permitiu ele estar por baixo, porque Deus queria colocar ele por cima. E quando ele se tornou governador, a primeira coisa que ele fez foi cuidar das causas dos mais simples, das causas dos mais humildes. Sabe o que foi o plano de José para Faraó? Rei, vamos construir celeiros. E durante 7 anos, porque eram 7 anos de prosperidade e 7 anos de miséria. Rei, vamos construir celeiros e armazenar alimento durante 7 anos. Aí eu te pergunto, ele armazenou alimento só para o Egito? Ele armazenou alimento para toda a terra. A Bíblia diz que todas as províncias vinham no Egito para adquirir comida. O projeto dele não foi só para ele, não foi um egoísta. Mas ele, quem sonha, irmãos, sempre coloca alguém incluso. Incluir. Eu nunca sonho sozinho, irmãos. Eu nunca sonho sozinho. Eu nunca penso só em mim. Eu nunca desejo só para mim. O apóstolo Tiago no capítulo 4 diz: vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal. Vocês pedem simplesmente para esbanjar, por próprio interesse. Então ele falou que nós não recebemos porque a nossa oração às vezes ela é egoísta. Eu só penso em mim.